Então o problema que eu vou propor aqui agora é o problema que estava no meu slide das aulas lá, que pouca gente entendeu, e como foi pouca gente para a aula, então o número de pessoas que entendeu foi bem menor. Então eu vou explicar ele aqui agora, porque eu prometi que ia fazer isso na próxima aula, e a próxima aula é agora. Então, vamos lá. Uma garota puxa sua irmã em um trenó que se move com velocidade constante. A força que a corda exerce no trenó é de 50 newtons e a força de atrito no chão sobre o trenó é de 40 newtons. A massa do conjunto trenó mais menina é 20 kg. Qual o valor da reação normal de apoio do chão ao trenó? Bom, aqui o que a gente tem que fazer é, vamos analisar todas as forças para descobrir, força por força, como é que a gente pode descobrir a reação normal de apoio. Ou seja, a menina está pressionando o chão com uma força, mas existem outras forças ao redor, então a gente não pode dizer que simplesmente que a força com que ela pressiona o chão é a força com que o chão reage nela e essa seria a reação normal de apoio. Entendeu? Existem outras forças ali. Se o trenó estivesse parado, a força com que a menina pressiona o chão é a força, seria igual à reação normal de apoio com que o chão aplicaria a força na menina e no trenó, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a força que a menina pressiona o chão. Então, primeira pergunta, qual o valor da reação normal de apoio ao chão no trenó? Essa que é a pergunta do problema. Então nós vamos entender o seguinte, o trenó está sendo puxado com uma força de 50 newton, ok? Tem uma força de atrito na direção oposta ao do movimento com um valor de 40 newton. Para baixo tem a força que a menina pressiona o chão. Essa força é a força peso, que eu descubro como massa vezes a aceleração da gravidade. Isso dá 200 newton. Eu sei que a menina pressiona o chão com 200 newton de força. Se não houvesse movimento, a reação normal de apoio seria 200 newton para cima. Porém, existem outras forças ali envolvidas. Então, como é que eu descubro as outras forças envolvidas? Bom, como é que eu sei essa força laranja, que é a reação normal de apoio? Bom, primeiro eu preciso entender o seguinte, essas forças estão todas nos eixos X e Y, menos a força que está sendo exercida no trenó de 50 newton. Então eu vou decompor essa força, ou seja, eu vou descobrir quais são as forças que atuam para cima e para frente, que compõem essa força de 50 newton. E aí de cara eu posso dizer que essa horizontal vale 40 newton, porque se ela está se movimentando com velocidade constante, significa dizer que a força para frente e a força para trás, elas estão em equilíbrio, mas um equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico, porque elas não efetivamente param o movimento, tá? Então, esse aqui vai ser o meu estudo de caso agora. A força do trenó, a força que eu quero saber para cima, entendeu? Essa força é essa aqui. Mas o que é esse vetor roxo e esse vetor azul? São os vetores que, se eles existissem, eles comporiam esse vetor vermelho. Entenda, dois vetores formam o resultante, mas o resultante também pode formar dois vetores. Qual é a vantagem de fazer um vetor transformar em dois? A vantagem de um vetor virar dois é que esses dois estão nos eixos x e y. E qual a vantagem disso? Se as forças estiverem nos eixos x e y, a gente pode aplicar aquela regrinha básica, que se elas estiverem apontando na mesma direção, a gente soma, se estiverem em sentidos opostos, né, a gente subtrai. Então, eu quero descobrir esse vetor roxo, que é o vetor que, composto com esse vetor azul claro, forma o vetor vermelho. A gente sabe que é o vetor vermelho que existe. Mas como é que sabe que o azul é 40? Bom, ele diz que a velocidade é constante, então a força que faz para frente tem que ser igual à força que faz para trás, porque aí não tem força resultante e ele segue andando em velocidade constante. Então eu sei que é 40 porque o atrito é 40. Então, se eu tenho esse 40, esse 50 e esse aqui eu não sei, é o que eu não sei que eu preciso descobrir. Como? Teorema de Pitágoras. Só que nesse caso eu tenho a hipotenusa e um cateto.
Então vai ser hipotenusa ao quadrado, mais um cateto ao quadrado, mais o outro cateto que eu vou chamar de Fy ao quadrado, porque ele é a força que aponta na direção y, ok? Se eu fizer essa conta, esses valores ao quadrado, parará, piriri, pororó, eu descubro que essa força é de 30 newton. Então veja só, eu tenho aqui uma força para baixo de 200 newton e para cima eu tenho uma força de 30 newton. Então, se eu tenho uma força de 200 newton para baixo e outra de 30 newton para cima, e esse camarada não se movimenta na vertical, significa dizer que as forças para baixo têm que ser iguais às forças para cima. Ora, que número somado com 30 dá 200? 170. Entendeu? A menina está pressionando o chão com 200 newton de força. Porém, o chão não está pressionando ela com 200, está pressionando ela com 170. Por quê? O nosso amigão aqui, que está puxando ela, está também fazendo 30 newton de força para cima. Então, a soma dessas forças aqui, 30 e 170, tem que dar 200 newton. Por isso que você deve sempre analisar todas as forças dentro dos eixos x e y, porque aí fica mais fácil você fazer a opção de soma ou subtração. Perfeito? Esse problema é bem complexo, eu sei. Se você tiver algum problema com este problema, escreve aqui, deixa um comentáriozinho aqui embaixo. E aí eu vou tentar achar um outro jeito de lhe explicar esse negócio. Perfeito? Então, se você entendeu, está com segurança no que estudou até agora e revisou, pode passar para o próximo passo, que é a resolução dos exercícios. Perfeito? Quando você fizer os exercícios, não esqueça, ponha sempre apenas a resposta final, clique em enviar, igual foi feito na AC1, lembra? Se você fez a AC1, né? Tem esse caso também. Então, se você fez a AC1 e sabe o que estou falando, bote só as respostas finais, clique em enviar e aí você vai ter a opção de ver as respostas, ok? E aí você compara as suas respostas com as respostas do problema. É isso? É isso. Ok. Então, qualquer coisa a gente se vê lá no chat ou então vocês mandam um recado para mim e eu vejo depois. Ok? Tchauzinho.